Boa noite, pessoal. Hoje é dia 25/4/2020. Meu nome é Evandro Fioravante e eu irei explicar neste momento o funcionamento do robô GORT na sua versão mais atual. O robô GORT trabalha com alinhamento de médias móveis. Ele trabalha tanto no mercado de B3 quanto no mercado de Forex, mas ele trabalha somente em conta netting, tá, pessoal? A versão atual trabalha com conta netting. Aqueles que precisarem utilizar um robô em conta Edge devem entrar em contato comigo para que a gente possa conversar sobre essa modificação, tá? O robô opera em qualquer corretor existente: Clear, Modal Mais, Arrico, XP, Terra, qualquer corretor existente, tá? Ele funciona. Assim como corretoras de Forex também, né? Active Trades, por exemplo, tá? Só que tem que ser uma corretora que tem opção para conta netting, tá, pessoal? Então ele trabalha tanto no mercado de B3 quanto no mercado de Forex e ele trabalha em qualquer corretora, tá bom? Desde que seja conta netting. Eu tô com um robô aqui no gráfico neste momento, tá? Eu irei clicar 2 vezes aqui nele. Primeiramente, quando vocês forem instalar o robô, vocês devem clicar aqui na aba comum e devem selecionar essas duas opções: permitir modificação na configuração dos sinais e permitir negociação automatizada, tá? Logo após habilitar essas duas opções da aba comum, vocês devem entrar na aba parâmetros de entrada e configurar aqui as opções existentes, tá? Eu clicaria em OK aqui neste momento e irei explicar primeiramente como o robô funciona, tá? O robô ele tem duas opções. Você pode operar a favor da tendência como contra a tendência, tá? Então ele trabalha com alinhamento de médias móveis. Como acontece, pessoal? Para que ele possa fazer uma compra, as médias devem se alinhar de forma decrescente, da menor para maior, tá? Essa média branca é uma média de 5 períodos. A média amarela é uma média de 9 períodos e essa média aqui vermelha é uma média de 14 períodos. Então aqui ele está de forma decrescente. Nesse sentido, ele vai fazer uma compra, tá bom? E também precisa ver se o high-low está ligado. Se o high-low estiver ligado, ele vai fazer uma compra quando houver o alinhamento dessas médias de forma decrescente, assim como o high-low estiver ligado e positivo. Para fazer uma venda é o contrário. Essas médias devem estar alinhadas de forma crescente, tá? No caso aqui, eu tenho a média de 14, tá? Média de 14. Logo em seguida a média de 9, logo em seguida a média de 5. Tá vendo? Ele tá de forma... Na verdade, desculpa, pessoal, aqui eu falei decrescente não. Na verdade, para fazer uma entrada de compra tem que estar de forma crescente, tá, pessoal? 5, 9 e depois 14. E para fazer uma entrada de venda de forma decrescente, tá? 14, depois 9, depois 5. Essas médias são configuráveis, tá bom? Então é assim que ele funciona. Em forma de ordem crescente ele faz compra, em ordem decrescente ele faz venda, tá bom? Mas aí você tem que prestar atenção no high-low caso ele seja ligado. Aqui no caso ele só vai fazer uma venda porque o high-low está ligado, tá vendo? O high-low está negativo. Caso o high-low estivesse ligado, senão ele não vai considerar o high-low activator. Agora, como é que acontece contra a tendência? É o contrário, pessoal. Aqui no caso, o high-low está vermelho e houve aqui um alinhamento decrescente das médias. Ao invés de ele fazer uma venda, ele faz uma compra. Aqui o high-low positivo está ligado, tá vendo? Está ligado. E ele fez uma ordem crescente de médias móveis. Ao invés de fazer uma compra, ele faz uma venda, tá bom? Então é simples assim. Desculpe eu ter falado errado no começo, tá? Mas corrigindo aqui, ordem crescente das médias é uma compra e ordem decrescente das médias é uma venda, tá bom? Simples assim que ele funciona. Então vamos lá. Entrando aqui no robô, parâmetros de entrada, eu tenho aqui a tendência que eu falei, a favor ou contra a tendência, tá? Eu tenho um tempo gráfico que você pode escolher do robô. O tempo gráfico que você escolher aqui vai refletir no gráfico que está no robô aqui fora, do lado de fora, tá? Relógio das operações. Você pode ligar ou desligar. Se você deixar ligado, essas 3 opções, horário de início das entradas, horário de encerramento das entradas e horário de término das operações irá funcionar. Caso seja desligado, essas 3 opções não irão funcionar. Qual que é a vantagem de deixar o robô ligado ou desligado? Robô ligado, só opera day trade.
Robô desligado, ele pode operar swing trade também como position trade, porque você pode ficar posicionado mais de um dia seguido, tá bom? Aqui o horário de início das entradas é quando o robô vai começar a fazer as compras e as vendas no dia. No caso aqui a partir das 9h30. O horário de encerramento das entradas é quando o robô vai parar de fazer compras e vendas no dia. Então a última compra ou venda do dia só pode acontecer às 16h30. Não pode acontecer após as 16h30. Caso o robô já esteja posicionado e passe das 16h30, tá? Quando chegar às 17 horas, o robô vai finalizar todas as operações abertas, porque aqui é o horário de término das operações. Eu tenho aqui também 3 opções de horário de intervalos de negociações. Esses horários de intervalos de negociações você pode escolher para que você coloque alguns horários em que você não quer que o robô faça novas entradas. Vamos supor que você tenha uma notícia que vá das 9 e... Vamos lá. Das 9h50, tá? Até às 10h30, por exemplo. Você não quer que o robô faça novas entradas nesse horário. Se ele já estiver posicionado antes, ele vai entrar posicionado aqui. Mas se você não quiser que ele faça novas entradas durante esse horário, basta você configurar. Você tem 3 opções aqui, pessoal, tá? Aqui você tem a opção também para escolher os dias da operação. Eu posso escolher os dias que eu quero operar. Quando você deixar ligado, quer dizer que aquele dia vai operar. Se você deixar desligado, aquele dia não irá operar. Você tem aqui no caso de segunda a sexta-feira. Aqui no caso o que eu fiz? Eu desliguei segunda, então ele não vai operar na segunda, mas vai operar nos outros dias, tá? Eu posso colocar um nome da configuração do robô. No caso das compras e vendas, ele vai aparecer esse nome juntamente com a compra e a venda, para que você possa identificar que aquela compra e aquela venda veio do robô. Painel gráfico é este painel que você pode deixar ligado ou desligado. Você tem 3 opções de painéis. Por que eu coloquei 3 opções? Porque cada opção pode funcionar diferentemente de acordo com a resolução de tela da pessoa, tá bom? Então uma dessas 3 opções aí quase que 100% de certeza vai funcionar na sua resolução de tela, tá bom? O painel 3 normalmente é para quem tem Mac, tá? Para quem tem Mac vai funcionar muito bem. Então vamos lá, enviar notificações no celular. Essa opção de enviar notificações no celular é uma opção que normalmente eu deixo desligado, mas aqueles que precisarem, que querem utilizar essa opção, após fazer a aquisição, tem que entrar em contato comigo que eu irei explicar como habilitar essa opção, tá, pessoal? Não basta apenas ligar. Você tem que entrar no site do Michele 5, precisa fazer uma conta ali, né, se cadastrar, precisa fazer algumas coisinhas ali que eu irei explicar, precisa baixar o aplicativo do MetaTrader 5 no celular, e assim o robô irá começar a mandar notificações para você. Compra, quando houver uma venda, quando ele vai te atualizando do seu lucro e prejuízo do dia, tá? Ele também mostra para você quando a meta ou o lucro máximo do dia bateram, né? Naquele dia ele vai mostrar que essa informação ocorreu. Então é isso, para isso que serve, tá? Número mágico, não precisa se preocupar porque a gente não está trabalhando com conta Edge, mas é um número que identifica o robô. Slippage é o desvio. Vamos supor que você quer fazer uma entrada 100.000 pontos, mas por causa da volatilidade a entrada foi muito além ou muito aquém desse preço que você queria entrar. Então você pode definir, por exemplo, aqui 50 pontos. Eu não quero que ele faça uma entrada além de 50 pontos daquela entrada que eu defini, tá bom? O spread máximo aceito é a diferença entre os preços de compra e de venda. Esse é o spread. Aqui no mercado de B3, normalmente você não tem problema com spread, mas no mercado de Forex, o spread ele é enorme, tá, pessoal? A diferença de compra e de venda dos preços ASC e BID é muito grande. Então você tem que prestar atenção nessa parte, tá? Para que você possa configurar bem o seu spread. Eu normalmente uso somente no mercado de Forex mesmo, tá? No mercado de B3 eu não ligo muito para essa opção. Latência máxima aceita. O que é latência? A velocidade que as ordens são executadas, tá? Olha isso daqui, ó. Neste momento ele está mostrando 142.
Não se preocupe com isso, normalmente não é essa latência, agora mudou. 14.11, tá? Milissegundos. Normalmente aqui na B3, aqui no meu computador que eu não tenho uma VPS, normalmente a velocidade das ordens é de 12 milissegundos, é o padrão, tá? Mas quem estiver utilizando uma VPS, normalmente eu percebo que acontece de estar abaixo de 2 milissegundos. Então é uma velocidade muito alta de envio das ordens. Isso faz diferença? Lógico que faz. Faz uma diferença muito grande. Se você tiver condições de ter uma VPS, é importante. Não que seja primordial e que seja obrigatório, mas é importante você ter uma VPS, tá? E aqui você pode definir, no caso, que ele não faça entrada se o spread estiver muito alto, tá bom? Aqui o spread não, desculpe, a latência, que é o ping, né, das operações. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, só quero que ele faça a entrada no máximo até 12 milissegundos. Essa é a latência máxima que eu aceito, tá bom? Compras e vendas alternadas. Se eu tiver ligado, como é que ele vai funcionar? Se ele fizer uma compra, a próxima operação vai ser de venda. E a próxima vai ser de compra, a próxima vai ser de venda. Se a primeira operação for de venda, a segunda vai ser de compra, a terceira vai ser de venda, a quarta vai ser de compra. Então ele vai alternando as operações, tá? Para que ele não faça uma operação de compra, saia de uma operação de compra e entre em outra operação de compra na sequência. Parar após X trades por dia. Você pode definir quantos trades você quer que o robô faça no dia. No máximo 2, no máximo 3, no máximo 4. Aqui você define. Saída no desalinhamento das médias. Lembra que eu falei que quando ele estiver em ordem crescente, ele vai fazer uma compra, em ordem decrescente faz uma venda? Então, se ele tiver comprado e houver um desalinhamento dessas médias, ou seja, tiver comprado e formar um sinal de venda, ele vai sair daquela operação. Assim, quando ele entrar vendido e formar um sinal de compra, ele vai sair daquela operação, caso esse parâmetro seja ligado. Quantidade de contratos. Mini índice, mini dólar. 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, 4, 5 contratos. Ações. 100, 200... 300, 400, tá? Trabalhando aqui com lotes. Por exemplo, mercado de Forex, 1, 0.1, 0.01, porque também eu posso trabalhar com micro lotes, tá bom? Então vamos lá, stop gain, stop loss, mini índice, mini dólar. Mini índice, por exemplo, 500 pontos, tá bom? Mini dólar, 5 pontos aqui de gain, 10 pontos de loss, por exemplo. Ações, R$1 de gain e 50 centavos, 0,5 de loss. Tá bom? Agora, mercado de Forex, vai trabalhar com pontos. 100 pontos, 200 pontos, tá? 300 pontos aqui, você trabalha com pontos, tá? Como é que funciona o break even e o trailing stop? Aqui eu gosto de abrir um bloquinho de notas para explicar melhor. Eu tenho aqui 4 opções, tá? Quantidade de pontos para ativar o break even. Vamos colocar aqui, no caso, 50, tá? Ajuste do stop loss. 0 significa o preço de entrada, então eu vou deixar 0. Trailing stop. O break even tem que ser maior do que 0 para que o trailing stop funcione. Então o trailing stop depende do break even. O break even não depende do trailing stop, mas o trailing stop depende do break even, tá? Para que o trailing stop funcione, o break even tem que ser acionado primeiramente, tá? Então isso significa o quê? Que você consegue usar o break even sozinho, mas você não pode usar o trailing stop sozinho, tá? Então vamos supor que eu coloque aqui pontos para ativar o trailing stop 100, subir o stop loss 50, tá bom? Então vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Vamos lá. Fiz uma compra no mini índice com 100 mil pontos. Vamos supor que eu coloquei o meu stop gain 500 pontos, tá? E coloquei o meu stop loss 500 pontos também. Então aqui no caso o stop gain vai ser a 100.500, tá? E o meu stop loss vai ser a 99.500, legal? Maravilha. Então vamos pensar da seguinte forma. O meu break-even aqui, quantidade de pontos, eu coloquei 50. E eu quero que ele ajuste para o preço de entrada, por isso que eu coloquei 0. Então o que significa isso? Quando o preço chegar a 100.050,
o que vai acontecer com o seu stop loss? Ele não estava no 99.500, ele vai passar para o seu preço de entrada, que é 100 mil, tá? Que é o preço que eu fiz a entrada aqui, ó. Legal? Agora vamos lá. Eu coloquei 100 pontos para ativar o trailing stop. Então, quando o preço chegar a 100.100, tá? O trailing stop é da distância do preço atual para o stop loss. O trailing stop é da distância do preço atual para o seu stop loss, tá bom? Então, vamos lá. De 100.100, que é o preço atual, para o meu stop loss atual, que é 100 mil pontos, são quantos pontos de distância? 100. E quantos pontos que eu quero que ele suba o meu stop loss? 50. Então ele vai passar de 100 para 100.050, meu stop loss. Agora o preço continuou subindo, chegou a 100.150. De 100.150 a 100.050 são quantos pontos? 100. Então ele vai pegar e o seu stop loss, ele vai passar de 100.050 para 100.100. Tá bom? Então é assim que eles funcionam. Vamos lá. Eu tenho as propriedades da média móvel lenta, intermediária e rápida. São aquelas três médias que eu mostrei, né? A branca, a amarela e a vermelha. Você pode mudar as cores se você quiser. Então eu tenho aqui o período, que você pode modificar. O período quer dizer a quantidade de candles que ele vai fazer o cálculo. Deslocar significa se ele vai usar candles para a esquerda, para a direita ou candle atual. 0 é o candle atual. O método eu coloquei exponencial, você pode usar simples ou algum outro tipo de método aqui, tá? Cada um trabalha com um tipo de cálculo diferente. A cor aqui da média também você pode alterar, tá bom? Só clicar aqui, ó, tem várias cores que você pode utilizar. Então ele tem aqui três médias, tá? Lenta, intermediária e rápida. High Low Activator foi aquilo que eu expliquei, né? No caso aqui, se você deixar ligado, ele vai considerar o high low na hora que ele for fazer a entrada. Para fazer uma entrada de compra, o high low tem que estar verde, entrada de venda, high low vermelho. Isso a favor da tendência, né? Contra a tendência é o contrário. Então o high low tem um período, aqui no caso 13 períodos que eu coloquei, tá bom? Que é a quantidade de... O período é a quantidade de candles que ele vai utilizar naquele tempo gráfico para fazer o cálculo do high low. Pessoal, o high low nada mais é do que duas médias móveis, tá? É um cálculo de duas médias móveis juntas que formam o high low, tá? O método você pode escolher também, que você quer simples, exponencial, é a forma de cálculo. E também o deslocar, menos 1, um candle para a esquerda, né? 0, candle atual, 1 candle para a direita. Filtro de agressão, tá? Vamos supor que eu coloque aqui 500 e coloque aqui porcentagem agressora 60, tá? Só funciona com o mercado em aberto e não funciona no Forex, tá? Ele não funciona no Forex nem em backtest. 500 no caso. O que ele vai fazer? Ele vai verificar os últimos 500 negócios do histórico de negociação. Ele vai somar quantos contratos de compra e quantos contratos de venda existem. E ele vai verificar qual é a porcentagem de contratos de compra dos compradores. E vai verificar com relação ao total, né? E a porcentagem de contratos de venda com relação ao total. Então, ele vai verificar os compradores e vendedores e vai verificar a porcentagem que tem de comprador e de vendedor, tá bom? E aqui no caso, no painel que eu falei que eu ia explicar, agressão 0 negócios, no caso eu coloquei 500, ele irá aparecer 500 negócios aqui. E o cálculo aqui, ele vai se modificando quando o mercado estiver em andamento, tá bom? Então ele só faz compra se tiver no mínimo 60% comprador e só vai fazer venda se tiver no mínimo 60% vendedor, tá bom? Realização parcial, tem 5 opções. Tem 5 opções aqui. Então aqui, parcial 1, vamos supor que eu coloque 100 pontos. Contratos, coloque 1. Tá? Vamos supor que eu comecei com 3 contratos, tá? Parcial 2, distância da entrada em pontos, 200. E contratos 1, tá bom? Então o que eu quero? Eu fiz uma entrada de compra a 100 mil pontos, com 3 contratos. Quando o preço chegar a 100.100, eu quero que ele execute 1. Então, ele vai vender 1, eu tinha 3, agora eu vou ficar com 2. Tá? Parcial 2. Quando o preço subir mais 200 pontos, ou seja, chegar a 100.200, eu quero que ele venda mais 1. Tá bom? Então, o que vai acontecer? O preço vai passar... a quantidade de contratos vai passar de 2 para 1. Tá bom? Então, a quantidade de pontos é a quantidade da entrada ou do preço médio, tá? Ou do preço médio. Entrada e preço médio é a mesma coisa, tá bom? E aqui, no caso, eu tenho 5 opções para fazer as minhas realizações parciais. Aumento de posição.
Além dos aumentos de posição, pessoal, tem também uma opção de gradiente linear. Então eu queria que vocês observassem isso aqui, ó. Eu coloquei essa observação, ó. Aqui. Observação: não usar os aumentos de posição junto com o gradiente linear. Não use isso junto com o gradiente linear, porque senão ele vai começar a misturar as coisas e vai virar uma coisa bem confusa e atrapalhada. Então não use os aumentos de posição junto com o gradiente linear. Os aumentos de posição você pode usar com a forma do martingale, se você quiser, outras formas aí existentes. Tá bom? Não precisa usar exatamente o martingale, porque você pode definir a quantidade de contratos se você quiser, assim como você pode definir um stop gain no preço médio diferente. Então vamos lá, eu vou colocar duas opções aqui. Ele tem 20 aumentos de posição. Tá bom? Então vamos lá. Ele tem 20 aumentos de posição. Eu vou explicar dois, só para vocês entenderem. Vamos supor que aqui eu coloco 100 pontos. Aqui eu vou colocar 1. E aqui eu coloque 100. Aqui eu coloco 200. Aqui eu vou colocar 2. E aqui eu vou colocar 50. Tá bom? Então é o seguinte, o meu preço entrou a 100 mil pontos. Aqui o aumento de posição é contra as minhas operações. Então se eu fiz uma compra a 100 mil pontos e o preço começou a cair, e quando ele chegar a 99.900, 100 pontos contra a minha entrada, ele vai comprar mais um contrato e o meu stop gain vai ficar a 100 pontos de distância do meu preço de entrada. Tá bom? Caso o preço continue caindo e chegue a 99.800, 200 pontos de distância do meu preço de entrada, ele vai comprar mais 2 contratos, ou seja, eu estava com 2, agora eu vou ficar com 4, né, pessoal, neste momento. E o meu stop gain do preço médio vai ficar a 50 pontos de distância. Então é assim que ele funciona. A ideia aqui é ele fazer preço médio, né, para que você possa sair mais rápido da operação. Agora, como funciona o gradiente linear? Eu coloquei aqui, não usar o gradiente linear junto com os aumentos de posição. Então é um ou outro, né, pessoal? Ou você usa o gradiente linear ou você usa os aumentos de posição. O gradiente linear, a diferença dele para os aumentos de posição são duas, que vocês vão entender aqui conforme a explicação. Distância da entrada em pontos, 100. Contratos, 1. Realização parcial em pontos, é a realização parcial desse aumento de posição. Vamos colocar aqui 50. Contratos, quantidade, 1. Take profit do preço médio em pontos, 100. Tá? Se eu quiser deixar zerado, ele vai pegar aquele preço atual lá de cima, tá? Distância da entrada em pontos, 200. Contratos, 2. Realização parcial, 100. Contratos, quantidade da realização parcial, 1. 2, vai. Take profit do preço médio em pontos, vai, 50. Como é que ele funciona? Mesma coisa no aumento de posição. Eu entrei a 100 mil pontos, o preço caiu, chegou a 99.900, ele vai comprar mais um. Só que a diferença e aqui é o stop gain do preço médio, né? Ele vai ficar a 100 pontos de distância do preço médio. A única diferença são esses dois parâmetros aqui, ó. Este, realização parcial em pontos, e contratos, quantidade da realização parcial. Esses dois aqui, tá? Aqui ele vai fazer uma realização parcial a 50 pontos de distância dessa entrada do preço médio. Ele não entrou 99.900, 99.900. Só que ele vai fazer uma parcial quando o preço chegar a 99.950. Ele vai fazer uma parcial com um contrato, tá bom? Então ele funciona da seguinte forma: quando ele pega a realização, quando ele pega o aumento, ele habilita a realização parcial. Mas se ele pegar a realização parcial e o preço voltar, ele pega um aumento de novo, tá bom? Então é o seguinte, o aumento de posição habilita a realização parcial e a realização parcial habilita o aumento de posição. Então ele pode ficar naquele meio ali fazendo várias entradas e várias realizações parciais. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o seu preço médio ele vai ficando mais próximo do seu stop gain, tá bom? Para que você possa sair mais rápido da operação. Então aqui eu coloquei duas opções, tá? Aqui quando o preço chegar a 99.800 no nosso caso, ele vai comprar mais 2 contratos, ele vai ficar a 50 pontos de distância do preço médio, mas ele vai
vai colocar uma realização parcial 99.900, tá? Que é 100 pontos de distância desse gradiente. E quando ele bater nessa realização parcial, ele vai executar 2 contratos, tá bom? Então vamos indo. Eu tenho aqui também a meta mínima em dinheiro da operação. Vamos supor, meta 1, saldo da operação 100. Garantia de lucro mínimo 50. Saldo da operação 200, garantia de lucro mínimo 100, tá? O que significa isso? Quando o preço chegar a R$100 de lucro, nessa operação, que é a meta mínima em dinheiro da operação, se o preço voltar contra mim, eu quero que ele me garanta R$50. Isso significa o quê? Que eu quero garantir uma parte do lucro que eu tive nessa operação. Mas e se o preço continuar subindo e chegar a R$200 de lucro? Se o preço voltar contra mim, eu quero que ele garanta R$100 de lucro. Tá bom? Eu tenho aqui 6 opções, 6 metas. Meta diária em dinheiro da operação. Eu tenho aqui o lucro máximo da operação, posso colocar R$100. Prejuízo máximo da operação, vai, R$100. Lucro máximo do dia, posso colocar aqui R$500, por exemplo. Prejuízo máximo do dia, R$300, por exemplo, tá? Então aqui o lucro máximo é da operação e o prejuízo máximo é daquela operação. O robô vai continuar operando. Mas o lucro máximo e o prejuízo máximo do dia é daquele dia. Quando bater nessas metas, o robô vai parar de operar naquele dia. Tá bom? E aqui eu tenho também o stop offset, que é para você forçar o encerramento da operação. Caso o robô não feche a operação o robô não, a corretora não feche a operação no stop loss ou no stop gain, que às vezes pode acontecer. Então coloque aqui pelo menos uns 50 pontos, para ele tentar forçar o encerramento dessa operação. Tá bom? Então legal. Tudo explicado aqui, né? Eu acho que ficou claro. Eu vou rodar um dia só de backtest, para vocês verem o robô funcionando, tá? Eu vou fechar aqui essa caixa de ferramentas, vou aqui em exibir, testador de estratégia. Aqui eu selecionei o robô, Expert Advisor, o ativo, o índice from N, eu sugiro que vocês utilizem esse ativo para o mini índice. Eu adicionei aqui na observação do mercado, tempo gráfico que é 1 minuto, período personalizado de 23/4 a 20, até dia 25, até dia 24 só um dia. 23 a 24/4, que foi anteontem, né? Para frente não. Latência, vamos colocar a latência do meu computador. Essa opção aqui, ó. O último ping até o seu servidor é de 13,49 milissegundos. Modelagem, coloquem sempre cada tick. Depósito, eu coloquei aqui R$3.000, tá bom? Que é o lucro, o valor que eu costumo operar. Dá para operar com menos, lógico, né? Só você diminuir os lotes. Dá para operar até com R$1.000 se você quiser, desde que você diminua os lotes, né? Não use e abuse dos aumentos de posição, tá? Você consegue utilizar com um lote menor, com certeza. Mas aqui eu estou fazendo um exemplo com 3.000. Otimização desabilitado, e aqui tem que habilitar modo visual com exibição de gráficos e indicadores de negociação. Parâmetro de entrada, vamos lá. A favor da tendência, 1 minuto, relógio ligado, das 9h30 às 16h30, vou colocar das 9h30 até 13 horas, vai. Até 13 horas. 17 horas vai finalizar tudo às 14. Horário de negociação não vou colocar nada. Todos os dias ligados. Nome da configuração GORT. Painel do gráfico ligado. Painel do gráfico escolhi o painel 1. Ver a notificação do celular não. Número mágico vou deixar isso aí mesmo. Zip page deixei zerado. Spread máximo zerado. Latência máxima vou colocar aqui 15. Tá bom? Compras e vendas alternadas desligado, para post X3 para o dia 0 é não usar, tá? Saída nos elementos das médias desligado, contratos 1, stop gain pontos aqui tá 500, stop loss em pontos 350, tá? Break even eu não vou usar, as médias eu vou deixar as médias padrão, né? 7, aqui no caso ali tava 5 parece que a gente utilizar, né? Mas aqui 7, 14, 21, tudo exponenciais, tudo exponenciais. Aqui também descendo, eu tenho o filtro de High-Low Activator, deixei o High-Low ligado, período 15, tá? O método exponencial, deslocar 0. Fio de regressão não dá nem para usar em backtest, nem adianta nem querer utilizar. Regressão parcial não vou usar. Eu vou usar os aumentos de posição aqui, né? Só para um teste, né?
Distância da entrada 100, contratos 1, take profit do preço médio 200. Aumento 2, distância da entrada 200, contratos 2, take profit do preço médio 100. Beleza, vai indo. Aqui, beleza. Ó, eu estou usando aumento, então não é para usar o gradiente linear, pessoal. Não use os dois, tá? Coloquei aqui o lucro máximo, prejuízo máximo dia 300, 300, deixa isso mesmo, beleza. Bora, vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá bom? Então vamos lá. Beleza, tá indo, ó, 9,4, ó, aqui tá girando. Só começa a operar a partir das 9h30, que foi o horário que eu defini. Vamos lá ver o que aconteceu. Quando ele fizer, beleza, fez uma entrada. Por que ele fez uma entrada? Porque as médias estão aqui em ordem crescente. Tá vendo? Uma entrada de compra. 7 e a média aqui de 14 e a média de 21, tá bom? Então as médias estão em ordem crescente, fez uma compra na abertura do candle, tá? E aqui ele fez, eu deixei o high low ligado, então ele entrou porque o high low estava positivo, tá? Então bora, vamos lá. Caiu 100 pontos aqui, o que aconteceu? Fez um aumento de posição, estava com um contrato, passou para 2. Vamos lá, tá? Beleza, pegou o stop gain. Abriu mais uma entrada aqui, tá vendo? As médias estão alinhadas, o high low está ligado, fez uma compra, caiu 100 pontos, fez mais uma compra. Estava com um contrato, agora está com 2. Caiu mais 100 pontos, o que fez? Fez mais uma compra com 2 contratos. Estava com 1, comprou mais 1 aqui, passou para 2, comprou mais 2 aqui, passou para 4. Tá? Então vamos lá. O preço está indo, tá, beleza. Pegou o stop gain. Agora vamos lá, continua indo. Beleza. Aqui no caso, legal. Aqui ele tinha pego uma entrada, eu nem percebi, tá? Mas aqui ele pegou uma entrada. Ele saiu dessa operação e na vela seguinte ele entrou em outra. Por quê? Porque as médias estão alinhadas e o high low tá positivo, tá? Só que aqui ele foi direto, né? Ele nem pegou aumento de posição. Ele abriu aqui, foi direto pro gain, lá em cima. E abriu a próxima vela, ainda tá na operação. Ele tá ainda na estratégia. Médias branca, amarela e vermelha, né, na sequência, e o high low positivo. Entrou, fez mais uma entrada de compra. Caiu, pegou um aumento, caiu, pegou outro aumento e subiu e zerou. Beleza, bateu os meus R$300, tá? Dá uma pequena diferença sempre porque o mercado é muito volátil. E aqui, parabéns, meta batida, tá? Aqui 4 de 4, acertou 100%, acabaram-se as operações. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tá? O robô não vai operar mais porque ele já bateu a meta do dia. Então eu agradeço a atenção de vocês, tá? Que vocês tenham uma ótima noite. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, do meu WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, tá? Evandro, desenvolvedor. Vocês podem entrar em contato comigo para tirarem todas as suas dúvidas. Muito obrigado.